Pois é, mas... Omissão, Mas 8%. omissão a um partido novo e omissão a um partido marcado por esse tipo de perseguição às mulheres. A Amanda Vettorazzo passou por uma perseguição que eu não conheço nenhum outro grupo político que tenha uma mulher que passe por perseguição similar. A perseguição que ela passa é gigantesca. As meninas que fazem parte da nossa academia de formação têm medo de ser candidata. Então, medo, por que não medo de há se filiarem. políticas específicas sobre feminicídio e sobre também Agora, a violência contra as crianças? Eu só vou chegar nesse ponto porque uma coisa não está correlacionada à outra. Eu precisava deixar isso primeiro bem claro. Segunda coisa, não há, como eu te disse, nem políticas específicas no nosso livro sobre homicídio. O que ela tá fazendo aí, né? Não tem não tem X% de mulheres filiadas ao partido e não fala feminicídio no plano de governo. Ou seja, tu é um machistão. É isso que ela queria falar, né? Tu não é Calvi, não é do Campari, mas tu é de Pio. Era isso. Ah, entendi. Não tem mulher no partido de vocês. Exatamente. Não falou a palavra feminicídio. Ah, entendi o que você quer fazer com nós, jornalistas. Exato. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, minha querida Renata. Homicídio como um todo, sobre latrocínio, que é o tema que eu mais falo. Porque a nossa política de segurança que está descrita no nosso livro de propostas, ela é focada, acima de tudo, no combate ao crime organizado. A guerra ao crime organizado que nós debatemos bastante aqui no começo do programa. A guerra ao crime organizado, ela pressupõe uma ação do governo federal, alteração nas leis penais, alteração nas leis de execução penal, que vão pegar de maneira extensiva também crimes que acontecem contra mulheres, crianças. O ponto que é muito importante é a formulação de políticas públicas efetivas no combate a feminicídio, violência contra a criança, e há uma correlação direta. O mesmo homem que costuma ser abusivo com a sua esposa ou namorado costuma ser abusivo também com seus filhos. E o combate a isso exige medidas específicas. Exige medidas que são não adotadas especificar isso? majoritariamente por municípios e estados, porque nós respeitamos o princípio federativo. Um exemplo que nós respeitamos o princípio federativo houve uma votação recentemente em que o governo Lula queria avocar para o governo federal mais poderes sobre a formulação de políticas públicas de segurança nos estados. E nós votamos contra. Porque quem tem que fazer Depois vão falar, o Renan falou muito rápido porque eu acelerei, mano. Mas tá numa vez. a formulação das políticas públicas e das ações sobre feminicídio e violência contra crianças e violência como um todo são os estados e de maneira subsidiária os municípios. Eu vou seguir aqui porque esse tema é bastante importante. O nosso plano de governo é um plano articulado, ele não foi escrito por marqueteiro. Porque se eu quisesse escrever um plano de governo para marqueteiro, eu botava todos esses casos para ilustrar de maneira marketável. Olha, esse problema está aqui, esse problema está aqui, eu vendia. Não, eu não vou fazer isso. Porque o nosso plano contém, quando a gente segue ele mais para a terceira parte dele, que é a parte da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o meu grande legado para o Brasil, ele estabelece a seguinte regra. Prefeitos e depois governadores receberão mais recursos desde que eles batam metas. Dentre as metas de desempenho, que inclui saúde, fornecimento de água, desempenho no IDEB, desempenho no SAEB, estão rankings ligados à segurança. Diminuição do número de violência contra a mulher, que estão na casa dos 250 mil, todos os anos, isso só os reportados, casos de homicídio, casos de latrocínio, roubos e furtos. Esses indicadores que vão ser montados pelo governo federal e que vão servir para você fiscalizar a atuação dos municípios, eles vão basear a formulação de políticas públicas dos municípios. Por exemplo, São Paulo São Paulo capital, a cidade, tem uma das melhores políticas de enfrentamento a feminicídio e violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha em São Paulo está funcionando e quem está dentro do regime da Patrulha Maria da Penha não enfrentou nenhum caso de feminicídio. Mas a gente está falando de políticas federais. Mas o Trali tem uma pergunta sobre... Você vê que ele tem dado em casa ainda, né, velho? Você vê que ele tem dado em casa, velho. Ele chega, nem os jornalistas estavam com os dados. O Renan falou, não, você tá falando de feminicídio, 250 mil aqui, não sei o que lá. E você vê uma coisa, Renatão, você vai me entender. E vocês que gostam de política vão entender também. Nós, da política, nós aprendemos a admirar, os políticos no geral, aqueles políticos que sabem sair das respostas. Então, pô, a jornalista foi lá e te colocou numa saia justa, você conseguiu sair dessa saia justa, o Renan não. O Renan não, ele saiu das saias justas com boas respostas. E depois que ela tentou, tipo, Renan, mas e feminicídio? Renan, e feminicídio? Ele, cara, você quer falar de feminicídio? Vamos entrar aqui em feminicídio. Ou seja, é uma coisa nova, tá muito bom, a gente fala, e a gente tem proposta e voltou para as questões dos estados e dos municípios, depois voltou e deu assim, cara, assim, foi mal. Cara, esquece. Cara, cheio de dados em casa. Vamos ver aqui, terminar esse corte. É importante também. Desculpa, Renata, que esse tema é muito importante. A principal política federal, ela vai surgir baseada em quem está executando a política pública na ponta, que em geral é o município ou o estado. Porque não é o governo federal que tem o poder de polícia para executar isso. Se tem um marido que está batendo na sua esposa, não é o governo federal que vai colocar alguém dentro da casa dele. Em geral, quem está mais próximo é uma patrulha envolvendo uma guarda municipal numa cidade grande, ou uma patrulha rural numa cidade distante.
Eu falo isso com preocupação, porque esse tema é central pra gente. Minha irmã quase morreu por feminicídio na França. Minha irmã foi alvo de uma tentativa, assim, de 18 BOs que ela fez contra um marido agressor. A lei francesa, ela é completamente vazia. A prefeitura de Paris não fez nada. Minha irmã teve que vir com a filha dela pro Brasil. Esse assunto é central. Aqui em São Paulo, e isso é a coisa... Eu estou falando aqui... Tem um outro assunto. Achei feio, César Tralli cortar numa história envolvendo, dessa. pô, a própria irmã, César Tralli podia ter um pouco mais de parcimônia com as mulheres, reféns de possíveis feminicídios, faltou né? Faltou parcimônia. Ó, e olha só, acabei de achar aqui no YouTube do G1, eles já separaram os cortes lá, e tá então... torando, e tá tudo já torando. começou já a toragem. Lá ele... Aqui, ó. Essa é minha favorita aqui, a gente vai se deliciar aqui nesse corte aqui. Putz, cara, que alegria, que alegria. Depois dessa minha live com certeza vai ser desmonetizada pela Globo, então por favor mandem Smartcast, é o QR Code que tá aí no cantinho aí da tela, agora tá aqui, ali tá no outro cantinho. Mandem Smartcast que a gente vai responder absolutamente todo mundo. Já manda logo porque vai na ordem, mano. Vai na ordem, quem mandou primeiro, né? Começa primeiro, então... Mande aí o seu Smartcast. Outra coisa, o link que tá fixado, nos comentários, é o meu link de materiais, cara. Você não pode deixar de pedir, clicar no link aí, ó. Isso aí. Que já vai abrir, receba materiais, você preenche lá e tu recebe na tua casa, meu irmão, tá bom? Então não deixa de fazer isso, já aproveita agora, já clica aí, link fixado nos comentários, se você vai ver essa live depois, ele tá na descrição da live. Não esqueça disso, tá? E não esqueça de divulgar os nossos números 14000 e 14777 só. Ia falar mais um número, não dá, né? Federal é 4 números, estadual são 5. 14000 é bem fácil, né, Gutão? Eu quis pegar o mais assim... Porra, se o cara esquecer isso aqui, assim, meu... 14000. E o meu é 1477. Quem votou em mim na última eleição, que era 44777... Agora só muda o 44 pelo 14 e bota 77. Gente, vamos facilitar. Tá tudo aí, tudo aí, meu. Tá tudo na mão, tá tudo na mão. Tá tudo aí. Ó, é isso aqui que vocês querem ver governar? Então, cara, o caminho tá aí, tá na mão de vocês. Beleza, faz o que quiser, tá ligado? Vambora. Renato, só esqueça de ativar o som, né? Aí... Eu gostaria de entender que o senhor falou em penas mais duras, porque durante a sua pré-campanha o senhor exaltou e disse que se inspirava na política do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O governo dele reduziu os índices de criminalidade, mas usando medidas de exceção. Recentemente, o senhor passou a dizer, eu não sou Bukele, mas manteve pontos centrais da política dele, como, por exemplo, o fim da presunção da inocência para pessoas que forem classificadas como inimigas da nação. Quem é que vai definir quem é um inimigo da nação? E como é que o senhor garantiria que não haveria arbitrariedades na classificação de uma pessoa que é inimiga da nação? Renato, isso já acontece hoje. Uma pausa aqui, né? Tem uma resposta do Bukele, quando eu tava lá, que foi muito boa sobre isso, que ele falou o seguinte: sim, em El Salvador, eventualmente podem ter prisões injustas, assim como na Irlanda, assim como na Austrália, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como na China, assim como no mundo inteiro. As pessoas cometem erros, e o sistema judicial existe para que esses erros sejam mitigados o máximo possível. Então, assim, já acontecem julgamentos errados hoje no Brasil com a bosta da legislação que a gente tem. Exato. Significa que não tem que aprimorar? Porra. Ou para não ter nenhuma arbitrariedade, a gente já não prende ninguém. Não prende ninguém. E aí não corre o risco de ter uma arbitrariedade, entendeu? E aí também não prende o cara do feminicídio da Renata. Exatamente. Ai, meu Deus. Investigação tocada por uma polícia ou um Ministério Público que demonstra que há uma formação de quadrilha, que demonstra que há membros de uma facção como o PCC tocando uma operação na Baixada Santista, a autoridade policial determina isso. Isso é uma determinação que já é feita, isso já é bem tradicional. De prisões sem mandato, tortura e desaparecimentos, violação do devido processo legal. Pausa. Nessa entra. O que eu acho que o Renan vai responder? Não, imagina. Não, tem que ter umas torturas, umas prisões sem mandato, sim. Uma galera presa injustamente. Não, tem que ter, senão não tem segurança. Olha a cara dele, ele já faz uma cara de... Eu? Eu vou fazer tortura? Prisões arbitrárias. Estou perguntando ao senhor. Não. Essas são as políticas do Bukele. Eu gostaria de saber qual tortura. Você poderia demonstrar o caso, porque eu não tenho... Suspendeu direitos, promoveu detenções arbitrárias. Vamos fazer então, Renata, para a gente ser preciso. Me dá o exemplo 1 a 1 que eu digo se eu vou fazer ou se ele mesmo fez.
Eu sei o que você fez agora, Renan. Foi o que a gente treinou, cara. Eu tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Porque não tem, velho. Porque, eles lançam um monte de espantalho e quer que você defenda um monte de espantalho. Não vou defender espantalho. Vamos um a um aí. Eu vejo se o que você tá falando é espantalho, ou se faz sentido, ou se não faz. Né? Não me vem jogar um bolo de coisa e... Né? Porque senão fica uma coisa tipo, criar o Secoff, quero. O Gutierrez foi torturado, eu não quero torturar o Gutierrez. Lá em El Salvador. Quero que o Gutierrez fique mais? Redução da criminalidade, quero. Um cara foi preso sem mandato. Esse caso não, sabe? É tipo uma coisa muito simples. Exatamente. Quero ver quando o Lula foi lá, se vai... vamos ver, né? Não, são denúncias graves de violações lá em El Salvador. Eu tenho que saber qual foi a denúncia, porque eu acompanho o caso de El Salvador. Suspensão de direitos, por Suspensão exemplo, como de... uma presunção da inocência, que o senhor acabou de dizer. Ele já veio, Sim, E quem classificaria quem é o inimigo da nação? As autoridades policiais... vou dar um exemplo. Agora passou uma legislação que trata membros de facções criminosas... Autoridade policial. Sim, as autoridades policiais, o Ministério Público, a Polícia Federal, E como o processo evitar investigativo. arbitrariedades O na classificação devido processo legal. O devido processo legal existe para isso. Mas, Renata, eu estou surpreso porque isso já acontece hoje. Hoje existem investigações que determinam que uma pessoa é membro de uma facção. Uma influencer chamada Deolane. Descobriram que a Deolane, ela era não apenas uma influenciadora, mas uma advogada ligada ao PCC. Ora, a investigação pegou ela veio presa. Isso é o básico, isso já existe. Candidato, não é nenhuma novidade. Declarações dos senhores. Mas é que esses pontos sobre El Salvador, muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e de maneira muito similar, vão ser adotados por mim. Por exemplo? Lista. Eu vou dar um exemplo. Gente, ele cavou essa daí. Ele vem. Ele foi abrindo o que eu chamo da gaiola, né? Ele foi abrindo a gaiola, falou bem, Renatinha, ela entrou, ele... Plau! É isso. Está dentro da minha armadilha! Cara, ele só vem que a água tá quente. A ideia de enfrentamento usando um regime especial, aqui o estado de defesa, em áreas dominadas pelo crime, eu vou adotar. Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela. Julgamento coletivo de réus, centenas Prisões de réus. baseadas em denúncia anônima. Cara, essa hora, meu coração assim acelerou. Eu acho que foi essa hora que eu tenho um vídeo do Renato que em breve eu vou postar pra vocês. Pra vocês verem como o moleque ficou. Nossa, cara, eu fiquei muito feliz nessa, cara. Eles não estavam soltando a lista de falácias sobre o presidente Nayib Bukele. E o Renan deitou aqui. O Brasil já existe prisão baseada em denúncia anônima. O Disque Denúncia existe. A questão é não só em denúncia anônima. Julgamento coletivo de centenas de réus. Vou dar um exemplo. Deixa eu um a um. Denúncia anônima. Hoje, se você fizer uma denúncia anônima de que uma pessoa é membro de uma facção e há um processo de investigação que leve esse investigado à cadeia porque encontraram outras provas, é tudo normal. Isso existe na legislação brasileira. Isso não é Julgamento novidade. coletivo de centenas de réus. É um caso... Você conhece esse caso? El Salvador. É um caso... Eu vou te... Não conhece! Não conhece! Não conhece! Não conhece! Tu conhece esse caso? É o El Salvador. Aconteceu em algum momento da humanidade, eu conheço. Aconteceu em algum dos, sei lá... Joga limpo, Renata Vasconcelos. Tu não sabe, mulher. Não conhece? Tá pegando uma coisa aí da BBC, do El País. Tu não sabe. Você tá aí horrorizada nas suas salas das jornalistas, tipo, gente, olha o que o Bukele tá fazendo. Meu Deus do céu. Nossa, julgamento coletivo devem ser inocentes. Meu Deus. Devem ser meninos, né? Estudantes. Narrar o caso, é um carro de 456 pessoas, lideranças de um movimento chamado MS-13, que é basicamente a principal facção de El Salvador, em que eles foram julgados num modelo similar ao de Nuremberg, pelo assassinato de 29 mil pessoas, ou seja, eles foram corresponsabilizados pela cadeia de comando num modelo muito similar ao julgamento de Nuremberg. Creio que todos aqui que rejeitam o Holocausto, creio que o julgamento de Nuremberg foi um julgamento correto. Torturas e desaparecimentos? Não conheço as torturas e desaparecimentos que você está falando, Renata. Eu acho que isso aí é um clichê que a mídia internacional fala sobre. Candidato, em relação a Me mostra a tortura e desaparecimento. Em relação O que a tem de tortura e declarações do desaparecimento? senhor, por favor. É que eu preciso comentar o ponto dela. Tortura e desaparecimento acontece todos os dias no Brasil. O crime organizado está torturando e matando as pessoas diariamente. Além das mortes na casa das 40 mil pessoas que acontecem todos os anos, desaparecem outros milhares. São corpos que não são encontrados. Para institucionalizar isso, né? Não, mas esse é o problema. Já está institucionalizado.
Se você vai numa favela em que não há Estado democrático de direito, em que as pessoas não dispõem de nenhum pra direito, concluir, candidato. as pessoas precisam ser libertas. E elas podem ser torturadas nesses lugares. Cabe ao Estado recuperar essas áreas. São todas denúncias que vieram de famílias de El Salvador, são denúncias levantadas Cita o pelo Gutierrez, jornalismo profissional, fala o nome. fazendo reportagens em El Salvador e até mesmo por parte de entidades independentes que fiscalizam segurança pública também em El Salvador. Acabou o corte da Globo. Acabou, cara, acabou Ô, assim, Globo, eu sei o Se que a você... gente faz uma coisa dessa, vem a Globo colocar fact-check, né? Eu sei o que você fez agora. Ah, Globo. Eu sei. Vocês estão danadinhos. Vocês estão danadinhos, velho. Eu vou dar uma chance. Vamos Velho, ver se continua cara, nesse que corte. É muito bom esse corte. Porque ele tá invertendo tudo aquilo que a galera acha que é errado. E é errado, lógico. Tipo, tortura é errado. Ah, sou contra a tortura. Mas esse pessoal da... Eu sou contra a tortura também, nós somos. Mas esse pessoal que é contra a tortura lá, dos direitos humanos, eles não falam nada sobre a tortura que acontece no Brasil hoje. Que é feita pelo Comando Vermelho, pelo PCC, pelo TCP, pelo ADA. E o Renan quer impedir essa tortura. O Renan é contra a tortura. Vocês passam pano pra um tipo específico de tortura. Esse que é o grande lance. Ai, meu Deus, cara. Será que teve continuação aqui? Na segurança pública, o senhor tem defendido recorrer a estados de defesa. Aí já mudou. Já mudou. Não deixou ele responder sobre... Não, tem denúncias. É claro que tem denúncia. Tem denúncia aqui no Brasil. Tem denúncias, né? tem denúncia, denúncias tem aqui. denúncia nos Estados Unidos, tem denúncia na Austrália. Deve ter alguma denúncia de Deve que ter. alguém Em sofreu algum momento foi torturado. uma parada. Eu espero que essa Pode ser pessoa seja punida. punida. Aí- Comprovada a verdade, que puna. Mas aí o líder da Austrália tem que É, ser chamado de ditador? exatamente. Não, acho que não, né? Ou, tipo, não dá pra cometer o crime porque, eventualmente, isso possa ocorrer num caso errado que a pessoa tem que ser punida. Pelo amor de Deus, velho. Não, assim, você que é presidente do Comitê de Defesa Internacional de Naíbe Armando Bukele, o Renan defendeu bem? Nossa, excelente, assim. Pô, ele deixou, assim, meu coração muito feliz, cara. Eu tô muito feliz com ele. Cara, depois eu vou mostrar um trecho aqui, que quem assistiu minha live anteontem, eu fui listando ponto a ponto. Cara, até teve outros aí que eles acabaram não citando, mas se citassem, Haveria? o homem ia vir com tudo. Tem uma que eles falam que é o seguinte, Guto. Lá em El Salvador eles acabaram com o habeas corpus. Isso é mentira. Isso é literalmente mentira. Se eu te fizesse essa pergunta agora, ó. Por favor. Candidato Renato Batista, ONGs internacionais aferiram que em El Salvador acabaram com habeas corpus. Você aqui no Brasil acabaria com habeas corpus, sobretudo para pessoas negras, indígenas e LGBTs? Olha, a Renata que fez a pergunta ou César Tralha? Renato. Renata, o que eu faria aqui no Brasil é primeiro não escutar essas ONGs que você ouviu, porque elas estão literalmente mentindo. Habeas corpus é um princípio constitucional não só no Brasil, mas em El Salvador. Sabe por quê? Porque ambos os países são signatários de tratados internacionais que colocam o habeas corpus como uma questão constitucional. E mais, o que é um habeas corpus? O habeas corpus é uma ação jurídica que você faz, eventualmente, dentro de um processo penal. Agora, o que aconteceu, e que talvez essas ONGs não te contaram, é que é o seguinte, os habeas corpus que são impetrados em El Salvador, eles têm uma taxa de admissão, ou seja, de pessoas que conseguem ser habeas corpus e conseguem sair da cadeia, de 2%. Aí você deve estar me olhando agora e achando que esse número é muito baixo. Você sabia que no STF a taxa de admissão de habeas corpus é de 3%? A gente vai falar que o STF está violando o princípio constitucional de habeas corpus. Então, por favor, Renata, vá pra casa do... Tá ligado? O cara perde E aí. as queimadas na Amazônia em El Salvador? Mas, candidato, e o feminicídio? Mano, o Renanzão ia dar essa lá, tá? Ai, meu Deus do céu, Renanzão! Vamos ver esse daqui, ó. Tem 1 minuto e 50. GLO e intervenções federais. A promessa do senhor é, em um ano, recuperar todos os territórios dominados pelo crime organizado, facções criminosas, no Brasil, ou seja, em todo o país. Essa promessa, portanto, já foi feita pelo senhor. Eu quero lembrar o caso aqui do Rio de Janeiro. Em 2018, o Rio ficou sob intervenção federal, durou 10 meses e meio. O custo dessa intervenção... A gente já viu esse, né? É verdade, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Cara, Renan... esse daqui que você falou, né? De STF. Vamos ver esse de STF e depois vamos de... Isso é uma paulada, velho. STF, declarações machistas e considerações finais? Tá, vamos de STF antes. Por que eu gosto dessa de STF? Porque eu acho que nas outras o Renan senhor já- respondeu bem. Eles tentaram pegar o nosso Renan. O Renan não deixou. Não mostrou que tem dado em casa. Mostrou os dados, mostrou as propostas. Ele mostrou que tava bem. E os caras ficaram sem resposta. Nessa específica, os jornalistas claramente concordaram. Entendeu? Nessa, os jornalistas... não dá pra ver, né? Mas dá pra ver eles, tipo...
É verdade. É verdade. O Xandão fez isso mesmo. Esse cara... Entendeu? Nessa você vê que os jornalistas, tipo... Eles, ok, é verdade. É que não tem aquela, tipo, mas candidato... Não tem. Não tem. Tipo, Ele o só- Xandão violou o sigilo de fonte de um jornalista. Não é? Vocês não são jornalistas? Você não pode fazer isso? Não, não é? Não pode. Não é legal? Então... Era pra seguir? Era pra seguir? Exatamente. Vamos ver essa daí. Já declarou que, se eleito, vai descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que o senhor considerar ilegais. Um presidente da República, assim como qualquer cidadão, se discordar de uma decisão, pode recorrer exatamente à justiça. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: se, como presidente, o senhor passar a decidir o que é que o senhor vai respeitar da justiça, o que é que o senhor vai ignorar, descumprir, não aceitar, quem é que determinaria os limites do senhor? A lei. César Tralli. Nossa, peraí. Replay. Determinaria os limites do senhor? A lei. Corte rápido. Faca. É Tramontina. César Tralli, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. César, recentemente, o Alexandre de Moraes, numa decisão que eu atribuo como grotesca, violou uma cláusula pétrea da Constituição, quebrando o sigilo de fonte de jornalistas lá no Maranhão. Ele fez isso agora. Jornalistas do Brasil inteiro protestaram, porque não existe democracia sem sigilo de fonte. Não há como ter. Imagina se revela um sigilo de fonte aqui da Rede Globo. Quantas investigações, quantas... O Renan acabou de falar qualquer coisa no grupo. Eu falei, Renan, você é uma lenda. Cala a boca que tu é uma lenda. Discutindo qualquer coisa da agenda, ele tipo, Renan, mano, você é uma lenda, ok? Ok, beleza. Concordo, Renan. Tá ligado? Tipo, mano, é sensacional, velho. A lei. fundamentais para a manutenção uma camiseta? democrática. Renan Santos, Dá pra lá, fazer. aspa, a lei. Cara, essa é uma boa. Você que tá me muito assistindo boa. aí, ó, já pega uma camiseta aí, põe na IA uma cara do Renan, da hora. A lei. A lei. A lei. E tem que ter um ponto no final, né? A lei. Tem que ter um ponto final. Meu... Aquele cara do Vasco lá. Quem? Respeito voltou, ponto. Ponto. Respeito, voltou. Ponto. A lei, Democracia não ponto. tenham caído. Ele derrubou o sigilo de Digite a lei, ponto aí no chat, por Coloca a favor. lei, ponto aí, velho. fonte. Isso é cláusula pétrea, só para quem está entendendo. Sigilo de fonte tem o mesmo status quanto, por exemplo, pena de morte. Então, na mesma linha, o Alexandre de Moraes podia, por decreto, por ali da cabeça dele, mandar, por favor, se execute fulano de tal por descumprimento de uma regra. Tem o mesmo peso de eliminar o sigilo de fonte. Não se deveria, por parte das autoridades, cumprir uma decisão grotesca que quebra basicamente um princípio constitucional basilar. Não é que eu vou... eu preciso contextualizar. Não é que eu falei que vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é absurdo. O que eu avisei num podcast, e depois eu repeti lá na Globo News, numa ótima entrevista com a Natuza, foi o seguinte. Uma decisão, num caso específico, como, por exemplo, eu estou fazendo uma operação para libertar a população de uma favela, aqui no Rio de Janeiro. Aí, no meio dessa operação, quando a própria população está denunciando casos de violência que aconteceu contra elas, vem uma decisão monocrática do STF, absolutamente legal, dado que eu estarei cumprindo o devido processo legislativo, o devido processo legal naquela operação. E aí eles mandam... Pera, César, deixa eu terminar. Por favor, se nós... Se eu não te der esse exemplo, eu não vou conseguir. Um senador, um prefeito, Mas, César, um governador, César, eu preciso terminar. poderiam fazer a mesma coisa? César. Ou isso seria uma prerrogativa só do senhor, caso eleito Não, presidente da República? poderiam fazer. Porque na verdade, qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre. Mano, ele dá uma risadinha safada Decisão agora. legal Volta. Olho no... Vamos replay. Sério, gente, peguem a risada que ele vai dar agora, que é essa risada. Quem já deu entrevista é quando você tá moendo o jornalista. Não dá pra você tá apanhando num debate e tá dando essa risadinha que o Renan vai dar agora, ó. Vamos ver. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Peraí. Mano, do nada ele deu essa risadinha, tocou isso. Do nada. Olhando na cara, velho. Para, tá muito bom. É brabo. A lei. Decisão ilegal não se cumpre. Decisão ilegal não se cumpre. Se você vier com uma decisão ilegal que faça as pessoas correrem um risco muito grande, você não pode cumprir. Uma decisão ilegal pode acabar com a vida de uma pessoa. O exemplo que eu estava dando foi num podcast do Rodrigo Pimentel, aqui no Rio de Janeiro. Foi, se eu estou no meio de uma operação... Rodrigo Pimentel, tipo, do nada na casa dele, tá, assim, né? o podcast dele, ô caralho. Imagina o Orlando Lima lá em Portugal. Oficial. Orlando Lima devia estar comendo, né? Que ele tá, né, cada vez mais obeso, inclusive. Bom que eu emagreci um pouco, eu já fico chamando Já os fica outros. gordofóbico? Já. A lei.
e vem uma decisão monocrática, e eu cumpri todos os ritos formais previstos na nossa Constituição e que são basilares para a nossa democracia. Se vier uma decisão monocrática falando não, pare tudo, e isso vai colocar em risco a vida dos moradores daquela favela, eu não vou cumprir. Mas não é que eu vou cumprir da minha cabeça, porque eu sou apenas eu. Eu vou ouvir a AGU, a Advocacia Geral da União, vou pedir um parecer. Olha, é uma decisão ilegal, ok, eu não vou cumprir e vou, por favor, recorrer ao STF. Só que o cumprimento disso pode eventualmente gerar perdas e morte para muitas pessoas. Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Perfeito. Cara, essa resposta tá muito boa. Que isso. Porque quando o Renan deu essa entrevista, vocês aí que são da militância, e a gente vai saber muito bem, a gente foi atacado como se nós fôssemos, sei lá, autoritários e queremos uma ditadura no Brasil e todo mundo é um bando de Orlando Lima. Não, nada disso. Tem nada a ver, nada disso. O Renan fez uma ação. O judiciário foi lá e falou, não pode fazer. O Renan vai recorrer. A Advocacia Geral da União vai processar de volta e, sabe, vamos brigar judicialmente. Igual existe na democracia, igual existe hoje em dia, sabe?